Oi pessoal, boa noite a todos, espero que todo mundo esteja bem. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou acabar de ajeitar aqui as coisinhas para nossa live e já retorno, tá bom? Vocês vão entrando, vão sendo muito bem-vindos no nosso domingo. Espero que todos tenham encerrado o mês de julho com muita paz e que possamos iniciar agosto com muita força, né? Enquanto vocês vão entrando, eu vou ajeitando aqui as coisinhas pra gente fazer a nossa live, tá ok? Só pegar aqui um copo d'água para beber meu remedinho. Uma, duas, três, quatro. Meu filho, vem mostrar aqui para vocês um presentinho que eu ganhei. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que bonitinho. Eu ganhei ontem. Coloquei o nome de Cedrico. Eu tô apaixonado nele. Lindinho demais, não é? Não é, Cissa? Olha que lindo. Olha, Sandra. Lindo, né? Tá aqui comigo, vai acompanhar a nossa live de hoje. Pois bem, pessoal, vamos iniciar aqui. Primeiro, uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês na noite de hoje. A nossa live... Obrigado, Etelvina. A nossa live, ela vai falar hoje sobre a homossexualidade, né? O discurso com ódio. E, na verdade, eu já gostaria de dizer uma coisa a vocês primeiramente. Eu não tenho intuito algum para fazer nossa live voltado aos partidos de direita ou partido de esquerda. A política não me interessa em falar em live. Eu jamais vou falar de política em live, muito menos falar de política numa live de uma página espiritualista. Eu não tenho pretensão alguma. Se eu quiser te falar sobre política, eu falo no meu perfil próprio, no meu Facebook próprio. Eu jamais vou falar de política aqui. Então, tudo que eu for falar hoje é fatos que ocorreram, são fatos estudados. Todo domingo à tarde eu começo a estudar para nossa live. Jamais eu vou abordar algum tema puxando o saco para o lado de direita, puxando o saco para o lado de esquerda. Não tenho pretensão alguma, cada um que vote naquilo que achar melhor. Tá certo? Então vamos lá. Tô aqui. Fica aqui, Cedrico. Cedrico vai me ajudar hoje na nossa live, tá certo? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu vou falar sobre os temas, né? Esse tema aí, usado pela religião com discurso de ódio. E depois eu vou passar pelo lado da espiritualidade, tá certo? Deixa eu puxar o sofá um pouco mais para frente, para que vocês possam me ver melhor. Pronto. E depois eu vou falar sobre a espiritualidade, tá certo? Primeiro, eu gostaria de estar voltando ao ano de 2019, quando o então, na então Bolívia, que era Evo Morales, o presidente da Bolívia, no Palácio do Governo, Luiz Fernando Camacho invade, acompanhado por pessoas do exército,
militares e paramilitares. Para quem não sabe, paramilitares é chamado de miliciano, tá certo? E obriga Evo Morales a renunciar sobre a mira de revólveres, sobre armas. Em seguida, Luiz Fernando Camacho, ele deposita no centro do salão do Palácio do Governo de Bolívia uma Bíblia aberta. E ele bate uma foto, ele fotografa aquela imagem, aquela cena, escrito Glória a Deus. Ele publica aquela imagem com os dizeres Glória a Deus. Em seguida, a senadora autodeclarada presidente da Bolívia, a Jeanine Áñez, fez um discurso com os dizeres oficiais. Deus permitiu que a Bíblia voltasse a entrar no palácio e que ele nos abençoe. Enquanto exibiam os exemplares do livro sagrado em mãos, aos gritos de glória a Deus. Algum tempo atrás, a Jeanine Áñez, ela deu uma declaração no Twitter que era assim, que ela esperava que o país, que a Bolívia, fosse livres dos rituais satânicos performados por tipo de indígena. Na verdade, eu quero dizer nessa parte aqui, primeiramente, é que quando uma pessoa ela se denomina cristã, né, uma pessoa cristã, ela tem que seguir verdadeiramente os princípios do Cristo. Quando uma pessoa julga o outro, condena o outro por uma religião, por um credo, pelo tipo que a pessoa é, pelo tipo que a pessoa veste, já tem algo errado. Porque se você segue realmente Cristo, o que você está fazendo condenando o outro? Não adianta você condenar e logo em seguida dizer, ai, que Deus que me perdoa. Não, você já fez o seu ato. Deus não é juiz para julgar se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Isso são aprazeres nossos. Nós que temos uma procuração para dizermos ao nome de Deus. Nós nos julgamos procuradores para usar e dizer no nome de Deus. O segundo ato que eu quero dizer com vocês, nós vamos lá para o Ceará. É um colégio adventista dos Correios, no Ceará, em Belém do Pará. É o Colégio Adventista dos Correios, em Belém do Pará, que eles lançaram uma prova de português. Eu acho que vocês não devem ter visto, porque provavelmente não foi tão repercutido assim na internet. Mas é uma prova de português para os alunos do 9º ano. Eu quero dizer assim, que eu vejo muita gente falar assim, é a escolha do fulano em ser gay. É a escolha do fulano em ser hétero. O fulano escolhe isso. Não. Primeiramente, eu quero dizer que você não escolhe, certo? Você nasce. Você escolhe uma passagem de ônibus, você escolhe uma viagem, você escolhe uma camisa. Na verdade, quando você nasce uma pessoa com sentimentos voltados a alguém do mesmo sexo, é simplesmente algo seu, do seu espírito. Eu ainda não quero entrar na parte espiritual, eu quero estar trabalhando com vocês nessa parte psicológica para que a gente possa compreender isso, certo? Quando uma pessoa ela gosta de outro homem, que mal que tem nisso? O que tem se um homem vai gostar de um outro homem? O que tem se uma mulher vai gostar de uma outra mulher? Que mal tem isso? Que crime tem isso? Eu estava conversando com uma amiga, acho que semana passada ou retrasada nesse assunto, lá do Rio de Janeiro, e ela falou assim que o ex-marido dela havia falado que ela preferia ter um filho, ele preferia ter um filho morto. Eu vou usar esse nome
pejorativo, como ele falou, porque é um nome que a sociedade usa, né? Ele preferia ter um filho morto do que ter um filho viado. E é algo tão pesado, sabe? Ele prefere... Não tem assim, se ele preferia ter o filho preso do que ter o filho gay. Porque o filho era macho, que o filho era homem. A gente vê um preconceito tão grande vindo da nossa sociedade atual. Como que a sexualidade fosse algo novo, vindo de pouco tempo para cá. Nós temos relatos antes de Cristo, na época de Júlio César, Augusto César, imperadores de Roma, que desde aquela época o contato sexual com pessoas do mesmo sexo era comum. Você ia fechar um acordo, um contrato, simplesmente deitando com um outro homem, beijando um outro homem. E é a nossa sociedade que faz trazer este preconceito. Vou explicar por quê. Na Índia, certo? Comer carne de vaca é dado como um pecado, é haram, como eles falam por lá. E a gente vê então na Índia que eles não cultivam a carne bovina. Judeus não comem carne suína, não comem carne de porco, porque para eles porco é amaldiçoado, correto? Nós, no nosso país, nós temos o costume de se alimentar da carne de vaca, quando por na verdade era mais antigamente do que hoje, né? Mas quando ainda se pega pessoas que na quaresma não comem carne vermelha, não comem carne de nenhum tipo, elas já se sentem mal. Poxa, quase 40 dias sem comer carne e tal, uma fraqueza muito grande. Sendo que na Índia eles não comem vaca, mas come cachorro, come morcego, come cobra, come aranha, come jacaré, né? E isso tem a ver mais com os nossos costumes. A nossa sociedade vive de acordo com costumes. Uma pessoa chega e impõe aquele costume. E aquele costume é passado de geração para geração. Na Amazônia vemos quando um menino vira homem, aos seus 18 anos, se eu não me engano, ou com 21 anos, acho que é 18 anos, ele tem que colocar a mão num artesanal, né? Numa parte ali feito de folhas de bananeira trançadas, cheias de formiga, para suportar as picadas de formiga, comprovando que é homem. Dá para compreender esse modo retrógrado do pensamento humano? Então vamos lá. O Colégio Adventista dos Correios de Belém do Pará faz uma prova de português para os alunos do 9º ano com as seguintes questões. Alternativa A. As pessoas nascem ou se tornam homossexuais? Alternativa B. A Bíblia condena a relação homossexual? Alternativa C. Homossexualismo com sufixo ismo. Para quem não sabe, ismo significa doença. O homossexualismo tem perdão? Alternativa B. Como evitar o homossexualismo? Vocês têm noção que em pleno 2019 alguém lança perguntas para um ensino dessa maneira? Ser gay é perdão? Tem perdão? Ser gay tem cura? Ser gay a Bíblia condena? A gente tem noção disso? De um lado a gente tenta trabalhar algo para acabar a homofobia, para não ter mais esse pré-julgamento, esse crime
para que as pessoas possam se igualar, e do outro lado, a gente vê pessoas que colocam como pecado, como crime, como errado, como julgamento, como condenação. Vamos lá. Quando indagada, a escola soltou uma nota com os seguintes dizeres, dizendo que aceita qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer sexo, mas que a sua educação, o seu padrão educacional, tem valores pautados na Bíblia. Isso é, vocês podem estar achando que a nossa forma de educar é errado, mas nós seguimos a Bíblia e vamos continuar seguindo. Quer dizer, a escola não mudou o seu jeito de ser, não mudou a sua forma de agir, e nem seu princípio de julgar. Eu vou seguir e depois eu vou concluir com o meu pensamento, tá certo? As pessoas usam a Bíblia para justificar o seu preconceito, mas não pegam toda a parte dela. Vocês já viram que... Vem cá, Cedrico. Vem, filho. Vocês já viram que nós temos muitas pessoas, filhos, pais, avós, pessoas de mente pequena, que elas falam assim, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, a Bíblia fala o outro. Eles levam em consideração o que algumas pessoas, homens, pastores, escreveram pela sua interpretação. Eles pegam o que eles entenderam, mas não que quer dizer que isso seja certo. Foi algo escrito naquela época e eles trazem isso para nós passando dos 2000 anos. Quer dizer, nós temos uma literatura com mais de 2000 anos, retrógrada, respeito quem crê fielmente, 100%, escrita numa época onde existia o racismo, o preconceito, o machismo, e eles usam até hoje. As pessoas que pegam e falam assim, na Bíblia está escrito isso, a Bíblia condena aquilo, as pessoas que usam, elas são pessoas preconceituosas, são pessoas... repara que uma pessoa, quando você vai fazer algo, ela fala, a Bíblia condena, a Bíblia faz isso, a Bíblia faz aquilo. Repara que ela que condena, ela que não gosta, ela que não aceita, e ela transveste o seu preconceito na Bíblia. Vou abrir aqui. Pronto. Reparam isso. Essas pessoas, elas pegam o seu preconceito, são pessoas preconceituosas, egocêntricas, e muitas vezes só pensam nelas. Então elas transvestem o seu preconceito, o seu jeito arrogante de ser, e fala, mas é a Bíblia. Na Bíblia que está escrito, na Bíblia condena. Na verdade, ela quer que a Bíblia condena. Ela procura lá tudo, qualquer versículo, capítulo, qualquer coisa que justifica, onde mostra que ela mesma está certo. Então eles pegam uma literatura de 2000 anos atrás, onde foi escrito numa época preconceituosa, racista, machista, homofóbica, nisso tudo, e obrigam a você a crer, a você aceitar. Não quer saber se você entende. Ela quer que você compreende que está escrito na Bíblia. Se pegar e falar que na parte dela, tipo, mas o seu julgamento na Bíblia condena. Não. Eu estou dizendo só a verdade. Está aqui escrito, ó. É o que a Bíblia diz, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu te pergunto, que verdade? Que verdade que é essa? Será que a pessoa é a dona da verdade? Será que aquele livro é a verdade? A gente tem cientistas hoje, pessoas que comprovam as coisas, cientistas que acham a cura para a doença. E a gente vê pessoas falar, não, fulano não foi curado porque Deus não quis. Aí a gente cria um Deus vingativo,
um Deus preconceituoso, um Deus que julga. Mas, na verdade, a gente criou esse Deus à nossa imagem. Não é o homem que é feito à imagem de Deus, não. A gente criou Deus à nossa imagem. E nós fizemos de um Deus preconceituoso, de um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que faz essas coisas. E nós achamos que estamos certos, sendo que não estamos. Então, quando a pessoa fala que a Bíblia, pega a Bíblia, quase joga na cara do outro para falar que a Bíblia está escrito isso, ela condena, eles esquecem que, por exemplo, das 2 filhas de Ló, que fugiu de Sodoma e Gomorra, embebedaram o pai, transaram com o pai para ter filhos. E nessa parte eles não citam na Bíblia, porque cai por terra tudo aquilo que eles defendem, tudo aquilo que eles defendem. Então, não são valores que as pessoas vão pegar. Elas pegam aquilo que os interessa e abominam, apagam toda a parte da Bíblia que traz carnificina, massacre, assassinato, racismo, machismo, preconceito, traição, gente sendo degolada. Esses valores que a Bíblia traz, esses não prestam, esses não interessam. Mas interessa aqueles valores para justificar o preconceito, para justificar uma liberdade, para justificar uma pessoa dela ser o que ela quer ser. Só o que importa é isso. Só os que geram exclusão, opressão, sofrimento e preconceito é o que importa? Eu gostaria de entender, primeiramente, que nós temos sim... Aliás, gostaria de dizer, a vocês, que nós temos sim um Deus misericordioso. Um Deus que acolhe, um Deus que ama, um Deus que não julga, um Deus que está presente, que temos as nossas provas e expiações, mas que se faz presente respeitando o outro. E que, se tem alguém que fala, Deus condena, Deus vai te julgar, Deus isso, Deus aquilo, não te preocupas. Porque a pessoa, ela se sente procurador no nome de Deus. Ah, mas eu vou falar no nome de Deus, porque Deus, porque o diabo não sei o que tem, o diabo está solto, o diabo faz a cabeça das pessoas, o diabo é a tentação, o diabo está na homossexualidade, o diabo está presente nisso, Já viu tanto que as pessoas falam do diabo e falam pouco de Deus? Vocês já viram isso? A capacidade que a pessoa tem para falar do diabo e para pouco falar de Deus? O próprio Divaldo Franco fala isso. As pessoas falam tanto que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, é quase que o diabo tem mais força e poder do que Deus. E esquecemos que, na verdade, o diabo, que o inferno, que o capeta, que o demônio, que o Satã, que é isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Na verdade, isso foi criado para o homem. Na idade primária, na Idade Média, era necessário que a Igreja Católica Apostólica Romana cria algo tipo, ou vocês vão para mim, ou o diabo te espera. Ou vocês vão para mim e para o céu, ou vocês vão para o inferno e queimar no mármore do inferno e sua alma não tem perdão porque Deus não perdoa. Peraí. A gente fala de um Deus misericordioso e logo após a gente julga já um Deus que não perdoa? Se você morrer, Deus não te perdoa. Deus vai te condenar. Deus vai te julgar os seus atos. Como assim? Se eu falo de amor, se eu prego o amor, se eu prego o perdão, sai contra? Porque Deus isso, Deus aquilo. Deus é amor, mas as pessoas fazem de Deus ser um Deus homofóbico, preconceituoso,
machista. Vocês já viram quantas pessoas mataram e matam ainda em nome de um Deus? Que Deus é esse? Um Deus que não é o Deus que a gente segue. Que a gente segue o Deus de união, Deus do amor, Deus do perdão. É esse Deus? Enfim, eu vou continuar aqui, né, para que a gente possa seguir. Outro ponto é, gente, mais uma vez, retorno a dizer, eu não estou falando sobre partidos, pessoas da direita, pessoas da esquerda, Bolsonaro, Lula, 13, 17, não estou falando isso. Se eu for falar isso, eu vou falar no meu Facebook e não no Facebook de uma página espiritualista. Vocês votam em quem vocês acharem melhor e cabe a mim respeitar vocês. Eu estou pegando apenas dados de o que aconteceu, fatos que a gente não pode deixar eles abandonados. Nós temos que mostrar esses fatos, tá certo? Então eu não estou aqui para falar da direita, da esquerda. A esquerda fez isso, a direita fez aquilo, o centro ficou... Não vou falar isso. Eu estou aqui para falar de fatos. Se esse fatos é da direita, da esquerda, de centro, não me interessa. Vamos trabalhar com os fatos. Tá ok? Outro ponto é uma parceria da ministra Damares com o ministro Weintraub. Damares protocolou uma medida em que dá acesso às censuras na escola. Isso é, propõe um canal de denúncias. Isso mesmo, gente. Canal de denúncias na escola. Canal de denúncias escolar para que as pessoas possam ligar e denunciar professores que atentam contra a moral e a religião ética da família. Pois bem, eu acho que nós predominamos, né? Nós temos que trabalhar primeiro a liberdade de expressão, uma liberdade teórica, uma liberdade de algo. E o que a gente vê é simplesmente pessoas que elas obrigam o outro a crer no cristianismo. É a mesma coisa se eu falasse assim para vocês, que são católicos, espíritas, ou até mesmo pessoas céticas que estão assistindo a nossa live. Vocês são obrigados a crer no espiritismo. Vocês são obrigados a seguir a Umbanda. Não tem pessoas que falam, você tem que aceitar a palavra de Jeová. Imagina se eu falasse para vocês, vocês têm que aceitar a palavra de Exu. Só tranca-ruas que vai te libertar. Vocês achariam isso um absurdo? É a mesma coisa que está tendo. Nós não podemos obrigar as pessoas a serem cristãos. Nós temos que deixar as pessoas a serem o que elas quiserem ser. E é isso. Quando nós fazemos as pessoas... você vai ser isso, você vai ser aquilo, você tem que seguir o outro. Nós não estamos deixando a pessoa ser liberta. Nós estamos transformando essas pessoas de acordo com a nossa teoria, a nossa visão, o nosso jeito. E isso não é certo. E, no caso, qualquer professor que for falar de algo que... Exemplo, falar sobre a homossexualidade, falar sobre esperma, sobre útero, sobre vagina, ovário, trompa, sobre deuses, sobre orixá, sobre a diversidade da cultura e da religiosidade no nosso país, isso atenta contra a moral e a religião ética da família e dos bons costumes. Isso atenta. Então, o professor, ele seria advertido, depois punido, depois expulso da escola. E, só vou olhar minhas palavras aqui. Vamos lá. E vendo isso tudo, a gente lembra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um pouco antes da ditadura militar, mas que no caso ocasionou
foi um pouco antes do golpe militar no Brasil, mas que no caso foi o componente civil do golpe civil e militar em 64. A marcha só diz respeito a uma família, a um tipo de Deus e a um tipo de liberdade. Vocês vão ver que tem pessoas que falam, que não sei o que tem, vamos falar sobre a família brasileira. Gente, eu quero que vocês pensem isso comigo, tá bom? Vamos falar sobre a família tradicional, a família do povo. Aí vocês vão pegar lá aqueles folhetos de Jeová, né? Aqueles folhetos lá das pessoas que deixam nas nossas casas. E só virar aqui que tá me dando dor na coluna. E no caso, vem pra cá, Cedrico. E no caso a gente vê, vem cá, filho. A gente vê pessoas, um tipo de família. Loiros, dos olhos verdes, brancos, dos olhos azuis. Nós vemos esse tipo, esse jeito. Nós nunca vamos ver pessoas que são tipo negras do cabelo black power, pessoas pobres, faveladas sendo representados. Nós temos um Jesus Cristo europeu e nós agimos assim. Nós agimos com essa imagem europeia, uma imagem de um Jesus americanizado, como a gente fala, e pronto, tá certo. A gente fala de liberdade, nós vemos pessoas que falam sobre... Eu gosto muito do padre Júlio Lancelotti, é um padre excepcional. Quem tem Instagram, segue o seu Instagram, uma pessoa que tem a mente como padre muito mais à frente. Ele fala que nós estamos acostumados a amar um Deus loiro, porque a nossa sociedade, ela se impõe, né? Vive uma forma da maioria da sociedade, não dizendo que é certa, mas dizendo que aquela forma está certa. Então nós cultuamos, né? Nós oramos a um Deus loiro dos olhos verdes e tal. Por que Deus não pode ser mulher? Por que Deus não pode ser negro? Por que Deus não pode ser moreno? Por que Jesus tem que ser... Nasceu naquela época, há 2000 anos atrás, né? E nós temos um Jesus loiro, dos olhos azuis, branco. Eu acho que acaba sendo esse um primeiro milagre de Jesus. Porque não existia naquela época. Criaram um Jesus loiro porque as pessoas eram racistas, preconceituosas. Se fizessem uma imagem de um Cristo moreno, dos olhos negros, né? Olhos castanhos, cabelo black power, as pessoas não seriam cristãs. As pessoas não seguiriam o cristianismo justamente por quê? Porque o cristianismo, ele por muita parte foi um cristianismo preconceituoso, um catolicismo, quer dizer, preconceituoso. E se a gente pensar e não ser ignorante, o golpe militar com a Bíblia na Bolívia, que eu disse no início, ela nos leva ao momento Francesco das Cruzadas, onde a população europeia invadia o Oriente Médio para destruir, despoliar, despropriar, estuprar, roubar, saquear, matar, com a Bíblia na mão, em nome de um Deus e de uma verdade de algo muito santo. A escola está ocupada em curar... No segundo momento, né, que eu fui falar da Escola Adventista dos Correios, em Belém do Pará, que fez uma prova do 9º ano dizendo que se a Bíblia condena gays, se gays têm salvação, se... Qual que é a outra pergunta da escola? Se homossexuais nascem assim, e usando, né, o termo homossexualismo, com o sufixo ismo, que é a doença. A escola está ocupada em curar algo que não é doença, e em evitar um tipo de vida, postura e subjetividade no mundo.
é a versão francesa da Santa Inquisição, que queimaram todas as mulheres que se puseram ao avanço do capital. E por fim, o canal de denúncias na escola, que feria a ética religiosa, e a versão é a versão francesa do Santo Index, que censurava e proibia obras de pensamento científico que desbancasse o pensamento religioso na época. Em frente à seção neopentecostal na América Latina, segue a gente fazer a coisa que nós fazemos ainda. Beleza, Cissa? Segue o que a gente faz ainda, que é lutar. Nós não podemos aceitar essas ideias, abaixar e não ter voz dessas pessoas. Imagina o que vai ser dessas pessoas que já são julgadas, condenadas, não têm voz, que as pessoas condenam seus atos, seus jeitos de ser, sua religião, seu credo. É como se só outras pessoas têm verdade, só outras pessoas têm razão. A gente não. Bem, no livro Em A Moral Deles e a Nossa, de Trotsky, enrolei a língua. O livro A Moral Dele e a Nossa, de Trotsky, diz que essa mania de moral ética e dos bons costumes está relacionada em um período histórico onde é uma classe específica e quase sempre de uma cor específica, denominante, que quer ver resguardado o seu valor hegemônico e de dominação dos restos das pessoas. No nosso país, nós temos um representante de uma nação que usa o termo metralhar pessoas que votam no partido contrário e é visto como algo normal. Pessoas que vão à Marcha de Jesus fazendo sinal de armas, defendendo o uso de armas e falando sobre vingança. Na Marcha para Jesus, fazendo sinal de armas e falando sobre vingança. E isso é muito ético. Temos a Bispa Sônia e o apóstolo Hernandes, que condenam gays, condenam lésbicas, condenam pessoas homossexuais, mas que foram pegos fugindo do Brasil com 56 mil dólares na Bíblia e na cueca, e que cobram transparência, verdade e ética dos seus fiéis, falando de bons costumes e da família tradicional brasileira. Nós vemos pessoas denominadas gladiadores de Cristo, na parte de Pernambuco, Ceará, Recife, que brigam para o outro ser de acordo com Deus. Agora pensa essa pessoa armada. Pensa se essas pessoas que já não aceitam uma opinião contrária, essas pessoas que já não aceitam uma visão contrária, já não aceitam um outro Deus, elas já não aceitam pessoas de outra religião. Pensa essa pessoa que obriga você a crer em algo com um revólver na mão. Não vou falar mais nada. Bem, também foi criado um partido chamado Partido 38, onde tem como símbolo, né, é o calibre da morte, e tem como símbolo cápsulas de bala. Nunca foi tão importante entender que essas pessoas, elas mascaram seu discurso de ódio com um discurso religioso. E antes de chegar na parte espiritual, né, a gente já está encerrando aqui, eu gostaria de dizer para vocês algumas coisas. Primeiro vou beber água aqui. Eu quero que vocês compreendam o que eu vou falar. Uma pessoa negra da favela, vamos pôr, Rio de Janeiro, certo? Uma pessoa da favela da Maré, Morro do Alemão, Rocinha, Santa Marta, Morro do Urubu, Morro São João, tô lembrando o nome das favelas. Um garoto de 12 anos, negro, cabelo black power, do candomblé, ele
vai procurar um emprego. Menino loiro dos olhos azuis, branco, do cabelo mais liso, né? Cabelo mais ondulado, que é do Meyer. Ele vai procurar emprego. Se essas duas crianças, um negro e um branco, chegarem perto de um carro, quem que vocês vão achar que é o trombadinha? Uma pessoa negra, de terno, uma pessoa branca, de terno. Quem é o motorista? Quem é o empresário? E não adianta falar, mas também não é assim. É assim sim. Se você vê uma pessoa negra, moletom, capuz, né, calça de moletom, andando com as mãos no bolso assim, chegando perto do carro, você vê uma pessoa branca, sem capuz, e um dia frio, com as mãos no bolso, quem você vai achar que é o bandido? Nós vivemos um país onde é mais fácil pagar para comprar uma arma do que o pagar para que a pessoa tenha educação. Nós vemos, né, o Brasil, a gente tem os nossos governantes que vê a educação como gasto e não como investimento. Para que vai investir a educação num favelado, sendo que ele não vai trabalhar naquilo, ele não vai ser empresário, ele vai ser gari. Ele vai ser uma pessoa, um frentista. Tá vendo tanto que o nosso pensamento é assim? Quando vê uma pessoa branca, poxa, vai ser doutora. Essa aí tem cara de doutora. Vai ser engenheiro, hein? Vocês viram? Vocês veem? Vocês viram como são o nosso pré-julgamento e a nossa condenação? Eu queria compreender com vocês por que nós temos uma teoria em que o gay a Bíblia condena. Por que as pessoas pegam a Bíblia e usam ela como um teor para tampar o nosso preconceito? Nós temos os nossos preconceitos, somos preconceituosos e usamos a Bíblia. Por que a gente não deixa uma pessoa gay? Por que as pessoas implicam tanto com gays? Na visão espiritual, já para encerrar, antes de pegar a frase do padre Júlio Lancelotti e falar sobre a natura, que eu vou falar hoje sobre a natura, nós vemos pessoas que, de acordo com os bons espíritos, reencarnam várias vezes homem, e quando vai reencarnar mulher, o espírito não se acostuma com aquele corpo. Reencarna várias vezes mulher, e quando vai reencarnar como homem, o espírito não acostuma com o corpo. E repara que estes espíritos, essas pessoas, elas têm esse jeito que não ser igual ao seu corpo desde criança. Não é algo de agora. E as pessoas que a sociedade descobre que elas são gays, reparam que neste momento, na nossa atualidade, elas falam assim: poxa, mas você não precisa ser aqueles gays escancarados. Você não precisa ser essas lésbicas que andam desse jeito. Que jeito? Que gay? Escancarado. A pessoa ela não pode ser como ela quer, mas a gente vê numa festa de carnaval héteros agarrando umas às outras, enganando suas mulheres. A Bíblia, as pessoas usam tanto a Bíblia para falar de gays, disso e daquilo, mas não falam das traições que as pessoas fazem, que as pessoas causam, que as pessoas usam como meio de
Ah, eu traí porque o meu casamento estava desgastado. Eu traí porque o meu casamento chegou no ápice. Eu traí porque a gente estava cansado. Eu traí porque é isso. Ah, então traição a Bíblia não condena. E gay a Bíblia condena. Um homem que ama um outro homem que vive numa vida fiel é pecado. Mas um homem que é casado com uma mulher, ou mesmo que seja solteiro, que trai a sua companheira, ou que seja solteiro, que tem uma vida com 1001 mulher dizendo te amo, fazendo juras, esse não é pecado. Então aquele que está exercendo o amor, ele erra. E aquele que está numa vida promíscua, de orgia, de suruba, de swing, não erra. Pois bem, o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso. Nós temos que compreender o modo que estes espíritos eles reencarnam várias vezes um tipo de uma matéria, de um corpo, e depois reencarna de outro. E o espiritismo não condena. O espiritismo não julga. O espiritismo, ele sabe que Deus não vai condenar, não vai julgar. A Angélica falou, a sociedade é muito hipócrita. Angélica, eu vou mais. É mais prazeroso as pessoas que falam da vida dos outros falarem da vida dos outros do que apontarem os próprios erros. Você vê, uma pessoa que ela passou por momentos difíceis, repara que os outros, as pessoas em sua volta, exemplo, vamos por você passou por um momento difícil. Você quis preservar o assunto, mas que outras pessoas, elas ficaram sabendo do assunto e saem falando. Ai, você viu a Angélica, a família da Angélica, isso, fez aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Quando é com elas, não, por favor, nossa, encerre esse assunto, que é um assunto muito melindroso, a gente não gosta de falar, porque é isso e aquilo. As pessoas não gostam que falam dela. Mas ela é uma das primeiras a falarem dos outros. E eu me pergunto até onde vai essa hipocrisia? A hipocrisia de condenar a vida do outro. Se sentem Deus, se sentem procuradoras de Deus, da palavra de Deus, para falar isso, aquilo e tal, e tal, e tal. Condenam a vida do outro. Não dá paz para o outro, mas ela é uma vida sântica. Ela é uma vida santa, ela é uma pessoa assim, que não erra, que não tem erros. E quando você fala, você então não tem erros? Tenho sim, mas vamos falar da vida do outro que é melhor. E essa mesma pessoa que fala porque Deus, é a pessoa que condena, que usa o nome de Deus, mas que quase morre quando alguém fala da sua própria vida. Então são valores que a gente tem que trabalhar. A gente pega pessoas hipócritas que têm prazer de falar da sexualidade do outro. Com quem a outra pessoa deita é problema dela. Da mesma forma que você é hétero, com quem você deita é do seu problema. A pessoa bissexual com quem ela deita é problema dela. Se uma pessoa ela é trans e gosta de se vestir como tal, é dela. Aí eu não vou falar nada, porque deixa para Deus condenar e julgar. Você acha que Deus vai ser igualzinho o seu tipim, que condena e que julga? Olha o tanto que a gente é assim. Deus condena, Deus julga, Deus isso, Deus aquilo, Deus te manda para o inferno. Se você não seguir Deus, se você não seguir a palavra de Deus, cadê a palavra de Deus? Não vou entrar nesse detalhe, mas é um livro escrito por pastores que tiveram a sua interpretação numa época onde existia misógino, homofóbico, racista, machista, onde degolavam pessoas. Deus está no nosso coração. Deus está nos nossos atos. Não precisamos de folhas para dizer aonde Deus está, aonde Deus vai, aonde Deus mostra. Deus está em cada ação. Deus está nos nossos atos, nas nossas atitudes. Se nós não usamos um Deus que julga, você não está usando Deus.
E para, pelo amor de Deus, criatura, para de falar que o diabo, que o demônio, que vai te jogar pro inferno, que tá te levando pro mau caminho. Vamos trabalhar em nome de Deus, vamos trabalhar a caridade, vamos trabalhar o bem, vamos trabalhar o amor, o perdão, a resignação, a humildade, a sinceridade, a verdade. Já que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, talvez seja essa a verdade. A verdade de não condenar os outros. Para encerrar, fechar que tá passando um carro. Para encerrar, pessoal, Padre Júlio Lancelotti lançou uma frase, um pensamento que é mais ou menos assim. Acho que tem a ver sobre a natura, né? Vocês viram? Eu não vou usar a linguagem que eu usei, mas vocês viram o tanto que um pênis quer dizer mais do que um valor. Ter um pênis importa mais do que se o pai cuida da criança ou não. Se o pai dá valor à criança ou não. Se o pai trata bem sua família ou não. Sabe o que a gente vê? São pessoas que pagam de machão na balada, que pede combo. Combo são aqueles baldinhos de gelo com vodka, com Red Bull, com energético, com uísque, com suco, com um punhado de coisa, que pagam aí 800, 1.000, 1.200, 1.600. Já vi gente que pagou, que gastou numa balada. Eu conheço pessoas que gastaram na balada mais de 5.000 reais. Nessas baladas de Búzios, de Maresia, gastaram mais de 5.000 reais com bebidas importadas, com vodka importada, para aparecer, para fazer status, mas que, no caso, pagam 200 reais de pensão para o filho e acha que está pagando muito. Acha que tá... Não, eu estou colaborando com a educação do meu filho. 200 reais. Mas gastam 800, 1.000, 1.200 numa balada, cada balada que vai, e fica nisso. Viu tanto que nós temos troca de valores? O pênis importa mais do que o valor do pai. O pênis importa mais do que o jeito de ser. O pênis importa mais do que o caráter da pessoa. Se a pessoa é trans, se é uma mulher trans, ela vai se sentir... O cérebro dela é um homem. Igual eu falei na visão espírita, ela reencarnou várias vezes homem, reencarnou agora mulher e não se adaptou com seu corpo. Ela vai ser infeliz? Ela tem que sofrer algo? Porque a sociedade quer, porque a sociedade diz, porque, nossa, o diabo está fazendo a sua mente, o diabo acompanhou a cabeça dessa pessoa? É isso? Deus não. Eu não vejo as pessoas falarem de Deus, mas o diabo é uma facilidade que é tremenda. É assim? E vamos lá. O que o padre Júlio Lancelotti fala é: o que ofende a tal moral cristã? O pai trans que cuida do seu filho e dá amor? Ou o abandono, a fome, o preconceito, desrespeito, o veto ao auxílio emergencial, as mães que criam seus filhos sozinhas, os pais que abandonam e espancam? Padre Júlio Lancelotti. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Como é um assunto que não tem a ver com espiritismo, infelizmente nem tantas pessoas assistem a nossa live. Mas se fosse um assunto onde a pessoa tivesse psicografia à distância, estaria bombando. A gente vê que as pessoas se interessam naquilo em que elas vão ter resposta. Chama a pessoa para ir estudar o Evangelho, não vai. Chama para ir na sessão de psicografia, ela vai. É desse jeito. Aproveitando, gostaria de agradecer vocês.
que ajudaram a gente a bater a nossa meta das cestas básicas. Foram 36 cestas básicas, 32 ou 34, não lembro agora, caixa de leite. E agora nesse mês de agosto nós iremos distribuir, nós vamos fazer compras às famílias carentes. E como eu sempre falo, como é que eu faço? Eu pego, você faz a sua doação, eu pego, faço as compras, pego o comprovante fiscal, o cupom fiscal e te envio, comprovando a data, o horário e o valor que você doou ali de doação. E envio as compras às pessoas, né? Vocês veem aí que a gente sempre posta. Eu não posto o rosto das pessoas que recebem as ações, porque eu acho que não seria caridade, seria vaidade. E no caso acaba sendo dessa maneira. Eu acho que minha esposa bateu a foto aí ontem, a gente fazendo o escaldado, mostrando a foto a gente fazendo o escaldado, tudo. E algumas pessoas vão falar, mas isso aí tá mostrando que tá fazendo caridade. Não, eu tô comprovando que a doação de vocês foi para onde eu falei que ia. Foi para o escaldado, foi para as mantas, foi para a cesta básica, foi para as compras, desse jeito. Eu não vou mostrar eu entregando a marmita de sopa, vou mostrar eu fazendo. Vou mostrar a gente ali com um punhado no caso no Natal, um punhado de brinquedo, as cestas básicas, as caixas de leite, isso. Eu entregar, eu acho que já passa a ser vaidade e já passa a ser eu tá expondo a pessoa. E muitas vezes a gente posta com o intuito, né, igual eu postei a foto ali, com o intuito de que vocês possam também fazer na casa de vocês, com os amigos de vocês. Como o Pai João fala, a pandemia era para trazer mais união, prosperidade e amor. O que as pessoas fizeram? Elas estão esquecendo dos usuários de drogas, dos moradores de rua. Acha que essas pessoas, já era difícil ter alguém para dar para matar a fome delas, se tornou mais difícil ainda. Porque essas pessoas ficam em casa, ficam com medo de sair. Então é dessa maneira, tá bom? Continuo pedindo a ajuda de vocês nesse mês de agosto para que a gente possa fazer a compra para 6 famílias. Precisamos levar a compra para 6 famílias. Então conto com vocês. Como eu falei, vou passar o telefone, o WhatsApp e vou passar o número da conta. Quando vocês doam, vocês mandam o comprovante, a gente compra e envia um comprovante para vocês, tá bom? O WhatsApp é 34 DDD 34 9 9924 1974. 34 9 9924 1974. Tá certo? E a conta é Caixa Econômica Federal. Só tem a Caixa, gente, porque é uma conta que eu não uso e eu deixo ela exclusivamente para as doações. Entendeu? Caixa Econômica Federal, agência 1538, conta 13779, dígito 0. Adão Alves Vilela Neto. Vocês doam, eu faço a compra, envio o comprovante para vocês e envio para as famílias carentes. Tá bom? Que Deus abençoe e sustente sempre a vida de vocês. Muito obrigado por tudo de coração. E é isso, pessoal. Gratidão por tudo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Eu e o Cedrico, nós vamos encerrar a live de hoje. Aqui, vem cá, Cedrico. Cedrico é o meu filhotinho que eu ganhei. Ai, que gracinha, meu amorzinho. Meu amor. Cedrico é um presentinho que veio na hora certa. E é isso, pessoal. Gratidão a todos, Deus os abençoe, que nós tenhamos muita força para enfrentar mais um mês, mais um período aí de pandemia. Pessoas que, eu não vou nem falar para ficar em casa, porque isso é mais que o certo, mas tem pessoas que não podem ficar em casa por conta do serviço. Então o que vocês fazem? Usam máscara, usam álcool em gel, toma cuidado. Pensa nos seus idosos, nos seus filhos. Não pensa que é uma gripezinha, um vírusinho. A Juliane, minha esposa, ela perdeu um primo dela justamente por isso.
porque ele achava que, não, isso não existe, é exagero da mídia, é um vírusinho, é uma gripinha à toa e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, o que teve? Ele foi dar carona para uma pessoa que tinha o vírus, não usou a máscara. A pessoa que tinha o vírus, para quem ele deu carona, tá viva. Ele pegou a Covid. No dia que ele ficou sabendo, estava consciente que ele ia ser entubado, ele chorou, pediu pelo amor de Deus, mas não teve jeito. Hoje ele desencarnou. E é dessa maneira. Então vamos se conscientizar. É algo sério, é algo que a gente tem que temer, é algo que a gente tem que ter medo. É uma enfermidade que veio aí com resquício para que a gente pudesse amar mais, nos unir mais, ser mais humanos, ser mais amigos, ser mais compreensíveis dessa maneira. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês, um forte abraço. Deus os abençoe. Fica com Deus. E é isso. Eu vou salvar o vídeo, quem não viu desde o início, para que a gente possa salvar, as pessoas vocês podem ver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto que não seja espiritismo, espiritualidade, espiritualismo, vocês colocam aqui, exemplo, homossexualidade, racismo, fobia, drogas, guerra às drogas. Só peço que tipo, pessoas que falam assim, eu falo, né? Deixa um tema pra gente falar, morte. Tá, mas o que sobre a morte? Sobre o início da morte? Ou então escrevam assim, mais inteirinho pra gente compreender. Gostaria de entender mais como é que se dá a morte, se existe a dor da morte, se existe isso e tal. A gente vai fazendo, tá bom? Pessoal, um abraço a vocês, fiquem com Deus, obrigado por tudo, por todos vocês são muito importantes pra gente. E até a próxima live.